Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo para vocês aqui os destaques do resultado de Banco Bradesco, tá? Que é um dos bancos maiores aqui que a gente tem na Bolsa Brasileira e que você muito possivelmente deve acompanhar, dado que você tem uma carteira, assim como eu, com foco em dividendos e que de certa forma os bancões, eles são atrativos para você comprar para essa carteira. Já dando um spoiler básico, eu vou passar ao longo do vídeo aqui sobre os destaques do resultado, trazendo também a minha opinião, mas eu acho que você não deva comprar Bradesco agora, tá? Eu não acho que seja uma boa oportunidade, o resultado veio bastante fraco, as ações estão caindo, tá? Mas não acho que seja um bom momento para comprar. Eu explico exatamente o porquê disso ao longo do vídeo, então fica aqui até o final. E lembrando, tá? Não é só porque as coisas caem que você necessariamente tem que sair por aí achando que é uma oportunidade. É sempre uma questão também, eu tenho um mantra que eu gosto muito de falar aqui para vocês, que é: vamos alocar o nosso capital, que é finito, da melhor maneira possível. E é um pouco disso, desse pensamento, que eu quero trazer para vocês ao longo do vídeo. Então, primeiro eu passo pelos destaques, depois eu dou minha opinião, fica até o final. Se inscreve, ativa o sininho, sai vídeo todos os dias aqui. Provavelmente o vídeo de amanhã você vai ver um vídeo de um aporte novo que eu fiz, não em Bradesco, em uma outra empresa, então fique ligado aqui no canal. Acabei de fazer, fiz no dia de hoje, inclusive, o vídeo sai amanhã. E mais do que isso, se puder comentar aqui embaixo qualquer coisa, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a divulgar o meu canal para mais pessoas, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, para esse vídeo de hoje, eu quero usar aqui um relatório do Genial Analisa, que é o lugar aqui onde eu trabalho, na verdade, e a gente tem dentro da Genial Investimentos, que é onde eu trabalho, tem a Genial Analisa, que é essa plataforma de recomendações de ações com bastante relatório, tá? Então aqui ajuda muito a gente a ter uma visão mais debruçada, com mais análise de outras pessoas, inclusive, sobre os resultados das empresas, tá? Então, ao invés de fazer igual eu fiz com o Santander, que foi pegando de fato ali o release e trazendo para vocês, eu vou usar o relatório, porque aqui a gente já ganha um pouco de tempo, tá? Então, como que os analistas enxergam, e aqui a opinião deles, eu faço a minha, eu também enxergo dessa maneira, um resultado bem fraco, eu colocaria mais do que fraco, eu colocaria fraquíssimo. Americanas, obviamente, derruba o ROI bastante, foi 100% provisionado, tá? O impacto de Americanas, já dando para vocês essa informação, assim como foi em Itaú, então isso de fato iria prejudicar bastante o Bradesco, até porque era um dos grandes ali expostos à questão de Americanas. ROI foi para 4%, um ROI péssimo, tá? E aí o pior do que isso, o guidance para 2023, que é como que a empresa enxerga ela se evoluindo ao longo do ano, também é bastante desanimador. O que traz um pouco daquele mantra novamente, onde a gente pode alocar o nosso capital da melhor forma no dia atual, tá? Sabendo que a gente tem outras empresas também baratas, outras empresas que geram mais dividendos, tá? Então fica com isso na sua cabeça para você ir pensando aqui ao longo do vídeo, tá? Então aqui a gente tem um pouco dos resultados, então perceba, tá? O lucro veio ali na casa do 1,6 bi, tá? Era para ter vindo, né? De acordo ali com o mercado, de acordo com a própria expectativa da Genial na casa dos 4,1. Isso daqui, obviamente, ninguém esperava 100% provisionado de Americanas, tá? O ROI, como eu falei para vocês, de 4%. O que e mais do que isso, né? Essa queda no lucro é uma queda de basicamente 70% tri a tri e 75%, quase 76% ano contra ano, tá? Já esperava um desempenho fraco para Bradesco, eu já venho falando isso aqui para vocês também aqui ao longo dos vídeos, tá? E aí mais do que isso, a gente ainda tem o impacto de Americanas. Sem Americanas, né, sem ter provisionado, se nada tivesse acontecido, a gente teria um lucro na casa dos 4,26 bi, um ROI ainda fraco, na casa dos 11%. Seria um pouquinho melhor do que Santander, tá? Usando essa questão sem ser Americanas. Então, de novo, ainda é um ROI bastante fraco. Se a gente compara com o Itaú, que veio na casa dos 20%, se a gente vai comparar com o Banco do Brasil, que deve vir nessa margem também, ainda fica muito atrás na questão de rentabilidade. Mas isso já era esperado, não é o que assusta a gente aqui. O que, de certa forma, me deixa mais preocupado é essa questão um pouco do guidance para 2023, que enfraquece qualquer esperança de uma recuperação, pelo menos nesse curto prazo. Eu sei que a gente não deve olhar só o curto prazo, mas vamos lembrar, gente, a gente está passando por um momento no Brasil, também macroeconômico, né, no mundo inteiro, onde várias coisas ficaram baratas na bolsa. Não dá para a gente ter tudo. O nosso capital é finito, a gente precisa alocar ele da melhor forma possível. Então, se não tivesse outras empresas baratas, se não tivessem outras empresas baratas e gerando bons resultados, eu até falaria para você que talvez valia a pena comprar Bradesco agora. Mas não é o caso. Por isso que eu tô com essa opinião. O que os analistas acreditam, tá? O ROI deve voltar ao patamar de 18%, ou seja, um pouquinho pior ainda do que foi Itaú agora, um pouquinho pior do que Banco do Brasil, só lá no meio, vamos colocar assim, do trimestres ali de 2024. Ou seja, ainda vai ser um ano muito ruim para 2023 e 2024 talvez no começo ainda esteja ruim, tá? E o que eles estimam para 2023? Um lucro de 20,4 bi, basicamente ali igual ao que a gente teve em 2022, que foi na casa dos 20 bi, e um ROI ainda anêmico, ou seja, um ROI ainda fraco comparado aos seus pares de 12,7%, tá? Então, de novo, está descontado.
o valuation tá baixo, tá negociando abaixo do seu valor patrimonial. De certa forma, sim, é barato, mas, de novo, pode continuar barato por mais tempo, pode ficar ainda mais barato. Dado que nós temos, hoje em dia, empresas baratas gerando mais resultado, eu escolho hoje em dia aproveitar outras oportunidades. Como é o caso, por exemplo, de continuar aportando em Klabin como eu sempre faço, como é o caso de continuar aportando em Taesa como eu sempre faço, e como é o caso de muito possivelmente melhorar o meu preço teto em Banco do Brasil depois do resultado e continuar aportando em Banco do Brasil, trazendo esses bons resultados. Então, de novo, não é que eu não gosto de Bradesco, não é que eu acho que é uma empresa ruim, mas eu acho que no momento, né, na oportunidade que a gente olha para o mercado, para compor a nossa carteira previdenciária, acho que nós temos hoje compras melhores a serem feitas, né, visando o dividendo, visando a acumulação de ações ao longo do tempo. Principais pontos de atenção no quarto TRI, tá? Para resumir para vocês. Então a gente tem uma provisão, né, de 100% da dívida de Americanas, o que faz com que o resultado seja bastante pressionado. A gente tem um contínuo aumento da inadimplência, que deve atingir ainda o pico no segundo TRI de 23, então isso continua sendo ruim para Bradesco. A carteira de crédito ainda está crescendo de certa forma em mix arriscado, que traz esse aumento de inadimplência. A margem com o mercado melhorou, mas está longe do lado negativo. Seguros com resultado, isso sim, veio robusto, melhor operacional e financeira. Sempre falei isso para vocês, inclusive no vídeo de ontem, a parte de seguros está indo muito bem, né? Não só as seguradoras em si, como também o braço de seguros do Bradesco, então pelo menos uma notícia positiva. E o benefício do juros sobre capital próprio está ajudando o resultado. Mas lembrando, isso aqui é simplesmente um benefício fiscal que pode, em algum momento, acabar como foi já tentado acabar e não conseguiram, tá? Então aqui só para mostrar para vocês um pouquinho do guidance, tá? Você tem o piso, o meio e o topo. Você vê como que isso aqui era para 2022, tá? Como que era o caso em 2022, e aí você vê como que é agora o guidance para 2023. Então é um guidance que, de certa forma, ele é desanimador. Ele é um guidance que traz um pouco essa percepção para os analistas, para os investidores, para o mercado, que Bradesco vai continuar sofrendo ao longo de 2023. Não tem problema sofrer no curto prazo. O problema é a gente sempre ser impactado com piores notícias, tá? Ou ser sempre impactado com essa quebra de expectativas, como foi, tá? Na verdade, a minha opinião é que a gente deveria ver em 2023 já uma recuperação, mas o contrário aconteceu. Por isso que eu digo para vocês, não estou tão otimista nesse momento e não acho que é uma oportunidade, tá? Alguns outros youtubers falaram que era uma boa oportunidade para longo prazo. Eu acho que você tem outras empresas melhores para você acabar comprando hoje. Aqui a gente tem um pouco, então, da carteira de crédito, tá? Perceba ainda, né, essa questão de micro, média e pequena empresa e de indivíduos crescendo, tá? E é isso aqui traz essa pressão de inadimplência também, porque quando a gente fala de indivíduos, é a pessoa física, é mais arriscado, especialmente nesse momento macroeconômico, e grandes empresas permanecendo basicamente no seu patamar. Aqui tem um pouquinho, né, o que separa um pouco esse crescimento da carteira, tá? O segmento que teve maior evolução foi o crédito rural. Ainda vemos um crescimento na carteira mais arriscada em cartão de crédito, sendo a linha que mais contribuiu para o crescimento da carteira ao ano. Ao longo dos anos, vimos uma estratégia de busca por maiores margens, culminando em uma carteira com mix mais arriscado, fator de pressão em períodos de ciclo de juros e incerteza macroeconômica, como é o caso que nós estamos vivendo agora. Então, essa inadimplência, essa questão mais arriscada, continua pelo ano de 2023. Tá? Aqui o PDD, né, essas provisões, custo de crédito, de novo, se permanecendo alto, justamente por essas questões que eu falei. Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, eu vou deixar esse relatório aqui na descrição para você ler com calma, para você ver exatamente o que está acontecendo. Mas como que você deve olhar tudo isso? Pressão cada vez mais no resultado, rentabilidade menor, ROI menor, lucro menor, menos distribuição de dividendo para a gente que tem esse objetivo, certo? Seguros, por um lado, que eu falei para vocês, foi bom. E aí, aqui também a gente tem um pouquinho da questão do capital, que é muito importante para os bancos. O capital principal do banco teve uma redução de basicamente 1 ponto percentual, de 12,1% para 11%, fruto principalmente de menos 40 basis points de ajustes regulatórios referentes a uma mudança, tratamento de crédito tributário de prejuízos fiscais, isso aqui é uma questão mais técnica, e menos 40 basis points de ajustes prudenciais, também questão um pouco mais técnica, e menos 30 basis points ali de pagamento de juros sobre capital próprio. De novo, isso daqui não é preocupante, eu vou colocar dessa maneira para vocês básica. Isso daqui não é uma questão de totalmente arriscada nesse sentido, de ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa que nós não estamos esperando com a questão de capital regulatório do banco. Mas, de novo, a gente sempre tem que acompanhar como que acontece essa evolução ou como acontece essa perda, na verdade, essa redução desse capital principal, certo? De novo, não é aqui o motivo do susto. Eu acho que o maior motivo do susto nesse resultado foi simplesmente, primeiro, 100% provisionado de Americanas,
infelizmente aconteceu, não tinha como a gente controlar, mas mais do que isso, o guidance para 2023, essa recuperação mais longa da gente vendo. E aí, de novo, coloco aqui para vocês sempre aquela ideia. Olhando para isso, olhando para esse resultado, olhando também para as outras empresas, onde você vai alocar o seu capital da melhor forma. Sempre pensa nisso, assim você não toma a decisão errada. Beleza? Então é um pouquinho disso, gente. O resultado veio ruim, já era esperado. Me assusta um pouco essa questão do guidance para 2023. Achei que essa recuperação aconteceria antes, como no caso é um pouco da minha expectativa para Santander. Vamos ver também se eu não estou. Enfim, se não quebra a minha expectativa. E aí, de novo, nosso capital é finito, a gente quer continuar fazendo bons aportes, sempre olhando para o preço teto. Então, vendo questão também de risco e retorno, vendo também questão de projeção de dividendos, hoje eu prefiro alocar meu capital em outras empresas. E já digo para vocês basicamente quais são. Klabin, especialmente, Banco do Brasil e Taesa, que são as minhas posições que eu mais tenho visibilidade aqui. Alupar também, mas uma questão de preço teto também não está valendo a pena no momento. De novo, não é que Bradesco seja ruim, não é que se você tem as ações hoje você tem que vender, não é isso, não chegou nesse ponto, mas se você tem outras empresas também na sua carteira, olhe porque a margem de segurança pode estar mais atrativa. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais.